Vamos falar agora da final do Campeonato Carioca. Pois é, neste sábado, às 17 horas, tem Nova Iguaçu e Flamengo, o primeiro jogo dessa decisão. E com a cobertura completa no microfone Jovem Pan, na voz do José Manuel de Barros, você confere amanhã esse confronto. Estou aqui vendo as atualizações do Flamengo, conferindo as atualizações do Mengão. O Pulgar fez o primeiro treinamento com o grupo do Flamengo, seguindo o protocolo. O volante chileno apresentou desgaste muscular no quadríceps direito, fez um acompanhamento durante a semana até participar normalmente da atividade de ontem. Assim, o Flamengo pode ter força máxima para a primeira partida aí da final do Carioca. O treino da quinta-feira também contou com a presença dos jogadores que foram convocados: Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. O lateral, que jogou pelo Uruguai, foi o primeiro a retornar ao Brasil, já que foi liberado do último amistoso da seleção uruguaia para acompanhar o nascimento da filha. Assim como na quarta-feira, Gerson foi a campo e deu algumas voltas no gramado do Ninho do Urubu. A expectativa para o retorno de Gerson aos jogos está estimada entre o fim de abril e o início de maio, ou seja, cerca de mais 4 semanas até o retorno de Gerson aos jogos do Flamengo. Mas do time que já vinha jogando no Campeonato Carioca, o Tite deve ter força máxima para encarar o Nova Iguaçu pela final do estadual. Mauro César, o que esperar aí de Flamengo e Nova Iguaçu, o primeiro jogo neste sábado às 17 horas? Bem, o Flamengo tem um favoritismo óbvio, destacado, e tem aí a obrigação de conseguir o título. Nova Iguaçu já conseguiu muito no campeonato, eliminou o Vasco e é um franco atirador, Os 2 jogos serão no Maracanã, então não tem nada, digamos assim, que sirva de atenuante para qualquer desculpa que o Flamengo possa dar se fracassar nessa final. E no meio disso aí tem um jogo terça-feira contra o Milionários na Colômbia. Então, um resultado positivo no sábado, uma vitória por mais de um gol, pode ser muito importante até para poder voltar ao primeiro jogo da Libertadores e até ter um certo conforto para o jogo de volta no outro final de semana. E deve jogar com força máxima, independentemente aí de convocações e tudo, todos os convocados devem ser escalados pelo Tite, pelo menos essa é a tendência. É um Flamengo favoritaço, Flávio Prado, para essa decisão aí de Carioca? Nossa Senhora, mas muito. Falei, eu não vou me surpreender se o Nova Iguaçu não passar no meio campo os 2 jogos. Nossa, é muito favorito. Na verdade, o Vanderlei falou do mundo ideal aqui, do chegar à final 2 times grandes, lá não aconteceu isso. Então, Nova Iguaçu teve o seu momento de glória e pronto, acabou. Ninguém vai saber. É por isso que eu falo, campeonato regional não serve para nada. O Água Santa fez o quê? Nada, sumiu. Não aconteceu nada. Não é que o time cresce, passa a ser um time diferente, nada. O ano passado era a Volta Redonda. Esse ano, nada, eles continuam no mesmo lugar. Então o Nova Iguaçu está aproveitando o momento dele e tal, e o Flamengo vai ganhar os 2 jogos, até com relativa tranquilidade. Acho que dá para até economizar o time para a estreia da Libertadores. Então eu vejo com muita facilidade o Flamengo esse jogo. Os 2. Piperno, Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro jogo aí da final do Campeonato Carioca. O Tite buscando o seu primeiro título à frente do Flamengo, Piperno. Quando acontece um confronto como esse assim, eu já falei isso pro Vanderlei Nogueira, Eu lembro muito da minha amiga Marília Ruiz, que ela chega e fala assim, olha, nem adianta gastar a zica num jogo desse aí, ou economizar. Então, nem torce, né? Eu vou zicar o Flamengo no outro jogo, no outro confronto. Sabe, Flamengo e Nova Iguaçu não dá. Eu acho que, eu não me lembro, o Mauro pode ajudar e tal, mas eu não me lembro de uma final de campeonato carioca com 2 forças tão discrepantes, tão distantes como essa aqui, né? Enfim, o Madureira, por exemplo, já chegou à final, mas o Botafogo a distância não era tão grande assim. E como o Flamengo e esse Nova Iguaçu, honestamente, eu nunca vi no Rio de Janeiro. A tendência é o Flamengo ganhar com bastante facilidade os 2 jogos e certamente pode aí estabelecer marcas incríveis, impressionantes, terminar o campeonato sem tomar gol. Tomou um, aliás, do Nova Iguaçu, com o time reserva, então o time titular passar ileso o campeonato todo. Tenho a impressão que isso também, se não é inédito, ocorreu poucas vezes lá no Rio de Janeiro. Vai dar um pouco mais de segurança para o trabalho do Tite. O Tite, eu acho que vai marcar um período muito importante na vida do Flamengo, porque para o padrão brasileiro ele é um cara de primeiríssima linha, não tenho dúvida nenhuma, e assim, o time do Flamengo está mostrando de fato
consistência e vai terminar o período de pré-temporada que vale pontos para aquilo que de fato é importante, ou seja, Libertadores e Campeonato Brasileiro. É agora que vai começar a temporada para Flamengo, para Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, enfim, os grandões que de fato são os grandes protagonistas do futebol brasileiro. Vanderlei Nogueira, tá aí essa decisão. Neste sábado, às 5 horas da tarde, tem Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro jogo. Se você que vai depositar suas fichas, você coloca todas no Flamengo, Vanderlei? Nem até um pouquinho no Nova Iguaçu? Pego até aquilo que estava escondido na outra gaveta lá, jogo junto tudo. Aceita a camisa, tiro camisa, jogo lá. O que você aceita mais? Eu faço tudo lá, jogo, porque esse é o jogo que o cara tem chance de ganhar. Ficar rico, ficar um piperno da vida. Você entendeu? Você vai chegar lá no Parrimet lá e apostar a sua fortuna no Nova Iguaçu. É capaz até que o presidente ligue para cá, liga para Pedro, essa fossa não podemos, é muito alta. Não dá para aceitar, porque se esse cara ganhar, quebra tudo. Né? Então, não dá. Mas brincadeira à parte, puxa vida, né? É impossível. Dá uma olhada na imagem. Olha a estrutura. Isso daí, olha lá. Atenção, esse é o time que vai entrar em campo contra o Nova Iguaçu. Ele está treinando lá no centro de treinamento do Flamengo. Tá certo? Dá uma olhada. Só o que tem de equipamento lá, eu não vou falar porque aí meu advogado está de plantão. Não está de plantão, mas de qualquer não dá, não tem. Feriado, né? Não tem jeito. É uma vantagem imensa. Não importa. É o adversário que está escalado para enfrentar o Flamengo. Então a responsabilidade é todinha, a responsabilidade do Nova Iguaçu é nenhuma. Está fazendo só figuração para aparecer na foto. É importante, é um momento importante. Conseguir contrato para brasileiro, tem que ter um adversário também. Né? Tem que ter um adversário, né? É lógico. Não. E outra coisa, aquilo que eu brinco muito, está mostrando o cartão de visita. Alguma coisa. A padaria Nogueira, que anunciou lá, colaborou de alguma maneira com o Nova Iguaçu. Está feliz da vida o senhor Nogueira. Lógico. Vai aparecer na foto. Televisão mostrando essa coisa toda. Nada contra. Mas com relação à vitória, é impossível não acontecer. Agora, diga, Piperno. Só uma última coisa. Né? Bacana tudo isso e tal, mas que vergonha da concorrência, né? Os outros grandões, né? Sem dúvida. O Botafogo, que não conseguiu chegar. A gente está falando do Fluminense, do Fernando Diniz, que já ganha clássicos há muito tempo. O Vasco, né? Que, enfim, não jogou bem os 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Essa classificação do Nova Iguaçu para a final é muito merecida, né? É isso aí. Igual o Mauro falou nos últimos dias, né? O Léo Jardim fez tantas defesas que foi convocado para a seleção brasileira. Verdade. O Nova Iguaçu ajudou o Léo Jardim para a seleção, né? Quem diria? E você vê, o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu no campeonato 3 vezes, não ganhou nenhuma. Então. E até sobre isso, o Tite vai em busca do primeiro título dele pelo Flamengo. E sempre que um time fora dos 4 grandes do Rio chegou numa fase final, seja jogo único, ida e volta, melhor de 3, triangular ou quadrangular, disputando o título contra Flamengo, Fluminense ou Vasco, nunca conseguiu ser campeão. Em 118 anos de Campeonato Carioca, isso aconteceu 15 vezes. E em todas, um dos gigantes carimbou a taça. Então, em 118 anos, a gente está falando aqui... jamais, né, um time fora dos considerados 4 grandes do Rio chegou numa fase final contra Flamengo, Fluminense e Vasco e conseguiu levar a taça. Então, quer dizer, é a predominância total da lógica. É isso. Por isso que eu brinco aqui sempre que eu torço por uma zebra. Tá certo? Mas tem limite para tudo. Tem limite para tudo. O ano passado eu pedi uma, vieram 3 zebras. Fiquei até feliz, falei, puxa vida, fui atendido. A mesmice foi para o espaço. Né? Agora, no caso aqui de São Paulo, já não é mais uma zebra, porque tem tradição e tal. Né? Seria, por exemplo, se a Água Santa fosse campeã, seria mais uma grande zebra. Né? E no Rio de Janeiro é isso que você acabou de dizer aí. Quer dizer, sempre predominou... O time grande e tal. O último fora dos 4 foi o Bangu de 66, né? Mas também o Bangu naquele tempo não era uma zebra. Tinha Castor de Andrade? Importante. Os jogadores de pai dele. Tinha, né, Mauro? O pai do Castor. O pai do Castor.
Foi o Bangu de 66 e antes o América de 60 lá do Jorge Vieira, né? O de 66 foi o que o... O do Paulo Borges. Não, foi o que o Almir Pernambuquinho bateu. Ah, sim, bateu. Tiver volta olímpica, vai ser do Flamengo. Se não for, não tem volta olímpica. 3-0 pro Bangu, ele meteu porrada no time inteiro do Bangu. Isso é real. Se procurar na internet, você vai achar. Nossa Senhora. E só completando aqui a informação, eu disse que os convocados voltaram a treinar, o Flamengo deve ter força máxima e os desfalques são 3, né? O Gerson, que vai retornar no fim de abril, começo de maio, como a gente trouxe a informação. O Gabigol está suspenso, né? Por conta da questão do doping lá. E o Wesley, né? O Wesley com uma lesão muscular deve ficar fora dos gramados por cerca de 2 semanas. Então são os 3 desfalques do Flamengo, os 3 desfalques confirmados que o Tite tem para essa decisão contra o Nova Iguaçu, que você confere neste sábado às 5 horas da tarde na voz do José Manuel de Barros.